Sabia que, neste exato momento, o seu cérebro o está a enganar? Exatamente. O que está a ver à sua frente não é bem a realidade. É uma imagem cuidadosamente editada. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o instrumento mais sofisticado e, ao mesmo tempo, mais paradoxal que a natureza nos deu. Vamos analisar 20 factos sobre o olho humano que o vão fazer duvidar da sua própria visão. Está pronto para descobrir por que é que, na verdade, vê o mundo de cabeça para baixo? Ou por que é que tem uma zona cega de que nem sequer se apercebe? Fique atento, porque depois deste vídeo, nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Antes de passarmos aos factos, vamos entender melhor o que temos em mãos. O olho humano é o segundo órgão mais complexo do nosso corpo, logo a seguir ao cérebro. Imagine um mecanismo composto por mais de 2 milhões de peças móveis. Não é apenas uma lente, é um laboratório autônomo completo de processamento de luz. Ao longo de milhões de anos de evolução, este órgão foi aperfeiçoado para nos dar a capacidade de detectar predadores, distinguir frutos maduros e ler as emoções dos outros. No entanto, este ajuste complexo tem o seu preço. O nosso sistema visual está repleto de falhas estranhas e características surpreendentes de que nem sequer suspeitamos na vida cotidiana. E agora, vamos desvendá-las todas. Vamos começar com uns números que nos deixam a pensar. Se o olho humano fosse uma câmara digital, qual seria a sua resolução? Cientistas e fotógrafos debatem frequentemente esta questão, mas se traduzirmos as nossas capacidades biológicas para a linguagem técnica, a resolução do olho ronda os incríveis 576 megapixels. Imagine só, 576. As câmaras modernas mais dispendiosas, que custam milhares de dólares, mal chegam aos 50 ou aos 100 megapixels. Mas há aqui um pormenor importante. O nosso olho não consegue ver todos esses pixels em simultâneo. A alta definição existe apenas num ponto minúsculo no centro, exatamente para onde está a olhar neste momento. Tudo o resto é apenas um fundo desfocado que o seu cérebro preenche e completa com base na memória. E agora, um facto que parece pura ficção. Vocês veem este mundo de pernas para o ar. Em termos físicos, o cristalino do vosso olho projeta a imagem na retina de forma invertida. O que está em cima fica embaixo, e o que está à esquerda fica à direita. Isto é pura ótica, afinal, é assim que funciona qualquer lente. Mas então, por que é que não andamos a caminhar no teto? Porque o vosso cérebro é um software, um código de programação, absolutamente genial. Ele recebe essa imagem invertida e, sem qualquer atraso, inverte-a de volta instantaneamente, para que se possam orientar normalmente no espaço. Houve experiências onde as pessoas usaram óculos especiais que viravam o mundo ao contrário. E sabem o que aconteceu? Passadas apenas algumas semanas, o cérebro delas adaptou-se e voltaram a ver o mundo normalmente, mesmo usando esses óculos. O próximo facto é sobre algo que não conseguem ver. Neste exato momento, todos vocês têm uma falha na vossa visão. Chama-se ponto cego. É o local na retina por onde o nervo óptico sai do olho e se liga ao cérebro. Nesse ponto, não há células sensíveis à luz. Nenhuma. Zero. Pela lógica, deveríamos ter sempre 2 pontos pretos à nossa frente. Mas isso não acontece. Por quê? É, mais uma vez, a magia do cérebro em ação. Ele analisa a imagem à volta desse ponto e preenche o vazio com a cor ou textura mais adequada. Ele está literalmente a fazer um Photoshop à realidade em tempo real, para que nem se apercebam. Vamos falar de velocidade. O tecido muscular no nosso corpo varia, mas os músculos que controlam os nossos olhos são os mais ativos de todos. Fazem mais de 100 mil movimentos por dia. Para que as suas pernas tivessem o mesmo nível de esforço, teria de caminhar cerca de 80 quilômetros. Mesmo enquanto dormimos, os nossos olhos continuam a mover-se durante a fase REM. Esta atividade incessante é crucial para que a imagem não fique desfocada ou borrada. Se fixarmos o olhar rigidamente num único ponto,
e eliminarmos esses micromovimentos, a imagem simplesmente desaparece e vemos apenas uma névoa cinzenta. Já alguma vez parou para pensar em como é que os seus olhos respiram? Parece estranho, certo? Mas a verdade é que a córnea, que é a parte frontal e transparente do olho, é o único tecido do corpo humano que não possui vasos sanguíneos. Nenhum mesmo. Se os tivesse, veríamos o mundo através de uma rede de linhas vermelhas. É por isso que a córnea obtém oxigênio diretamente do ar. Ela literalmente o inala. E é precisamente por causa disto que dormir com lentes de contato é uma péssima ideia. Está a cortar o fornecimento de oxigênio aos seus olhos, forçando-os a passar fome. Mas voltando à questão da cor. Todos nós conhecemos as 3 cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. No entanto, o olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de tonalidades diferentes. Mas isso não se aplica a toda a gente. Existe uma condição chamada tetracromacia. Esta é uma mutação genética que afeta principalmente as mulheres. Elas possuem um 4º tipo de cones no olho, o que lhes permite ver 100 milhões de cores. Para elas, um simples campo verde é um caleidoscópio de tonalidades que a pessoa comum nem sequer consegue imaginar. E agora, vamos falar sobre o pestanejar. É algo que fazemos com tanta frequência que passa completamente despercebido. Em média, uma pessoa pisca cerca de 17 vezes por minuto, 14 mil vezes por dia, e mais de 5 milhões de vezes por ano. Mas por que piscamos tantas vezes? O pestanejar funciona como os limpa-para-brisas de um carro. Ele limpa a superfície do olho e lubrifica-a. Mas há outro segredo. Os cientistas descobriram que, no momento em que piscamos, o nosso cérebro entra numa espécie de microsono, o que ajuda a reiniciar a nossa atenção. Isto é o que nos permite manter o foco e a concentração. Desligamos literalmente a visão por uma fração de segundo para podermos recarregar o sistema. Vamos falar um pouco de genética. Se tem olhos azuis, parabéns, você é um mutante. Originalmente, todos os seres humanos tinham olhos castanhos. Mas, há cerca de 6 a 10 mil anos, uma única pessoa, que vivia ali na região do Mar Negro, sofreu uma mutação genética que desligou a produção de pigmento castanho na parte frontal do olho. Isto significa que todas as pessoas de olhos azuis no planeta são parentes distantes, descendentes daquele único indivíduo. Esta é, provavelmente, a maior família do mundo. Por falar em tamanho, já reparou como os olhos dos bebés parecem gigantes? Isto acontece porque o globo ocular é um dos poucos órgãos que cresce muito pouco desde o nascimento. Ao nascer, o diâmetro do olho é de cerca de 16 milímetros e no adulto atinge 24 milímetros. É um crescimento mínimo se comparado com o resto do corpo. É por isso que os bebés parecem tão fofos e de olhos grandes. Esta é uma astúcia evolutiva para despertar nos adultos o desejo de cuidar da sua prole. Vamos falar sobre amor e medo. As nossas pupilas são verdadeiras delatoras. Elas dilatam-se não apenas no escuro. Quando olhamos para alguém de quem gostamos, as nossas pupilas podem aumentar em 45%. Este é um sinal inconsciente de interesse. O mesmo acontece quando resolvemos um problema de matemática complexo ou sentimos um medo intenso. Os antigos usavam esta propriedade. As mulheres pingavam sumo de beladona nos olhos para dilatar as pupilas e parecerem mais atraentes, embora isso prejudicasse a sua visão. A cicatrização. O olho humano tem uma capacidade de regeneração absolutamente espantosa. Uma pequena lesão ou arranhão na córnea pode cicatrizar em apenas 48 horas. Isto faz dele um dos tecidos com maior poder de recuperação em todo o nosso organismo. Isto, claro, desde que não haja nenhuma infecção associada. No entanto, apesar de toda esta capacidade, o olho é extremamente frágil. Ao contrário da pele, que engrossa e cria calosidades quando sujeita à fricção, o olho não consegue desenvolver nenhuma proteção desse gênero. A sua verdadeira defesa reside nas lágrimas, nas pálpebras e na sua capacidade de reação rápida.
Mas afinal, como é que os recém-nascidos veem? Muitas pessoas acham que eles conseguem ver o mundo perfeitamente logo à nascença. No entanto, isso é um mito. Na verdade, os bebés nascem daltônicos e veem o mundo em tons de cinzento e branco. A sua visão é extremamente desfocada e só conseguem focar a uma distância muito curta, cerca de 20 a 30 centímetros do rosto. Esta é, curiosamente, a distância ideal para verem o rosto da mãe durante a amamentação. A visão a cores e a percepção de profundidade só se desenvolvem plenamente passados alguns meses de vida. Visão noturna. O nosso olho demora algum tempo a habituar-se à escuridão. No início, funcionam os cones, as células responsáveis pela distinção das cores, mas na escuridão, tornam-se inúteis. De seguida, ativam-se os bastonetes. Estas são células extremamente sensíveis à luz, mas que não conseguem distinguir cores. A adaptação total do olho demora cerca de 30 minutos. Um facto interessante: os piratas usavam uma pala num olho, e não era apenas devido a lesões. Ao descerem do convés luminoso para o porão escuro, eles simplesmente retiravam a pala. Dessa forma, conseguiam ver de imediato, usando o olho que já estava totalmente adaptado à escuridão, efeito de olhos vermelhos nas fotos. Sabe por que é que às vezes fica com um ar de vampiro nas fotos tiradas com flash? A luz do flash é tão rápida que a pupila simplesmente não tem tempo de se contrair. A luz penetra no olho, reflete-se nos vasos sanguíneos que estão no fundo do olho e volta para a câmara. Ou seja, o vermelho que vê na foto é literalmente a cor do seu sangue no interior do olho. É por isso que as câmaras modernas disparam um flash duplo, para dar tempo à pupila de reagir. Heterocromia. Esta palavra tão bonita significa ter olhos de cores diferentes. É algo bastante raro, afetando menos de 1% da população. Pode ser congênita, ou seja, de nascença, ou adquirida depois de uma lesão ou trauma. O caso de David Bowie, por exemplo, é famoso. Os olhos pareciam diferentes devido a uma pupila permanentemente dilatada, resultado de um golpe sofrido na juventude. Isto, claro, confere um ar misterioso à pessoa, mas, na verdade, é apenas uma distribuição desigual de melanina. Simplesmente, um olho recebeu uma concentração de pigmento maior do que o outro. As lágrimas não são todas iguais. Ao microscópio, as lágrimas de alegria, as lágrimas de dor e até as lágrimas provocadas por cortar cebola parecem completamente diferentes. A sua composição química varia. As lágrimas basais servem apenas para lubrificar o olho. Já as lágrimas reflexas, aquelas que surgem devido ao pó, por exemplo, contêm mais anticorpos para combater bactérias. Quanto às lágrimas emocionais, estas contêm hormonas de estresse e analgésicos naturais. Chorar faz bem. É a forma que o corpo encontra para, literalmente, libertar o estresse através dos olhos. Visão periférica. A nossa visão lateral é bastante desfocada e, na prática, quase a preto e branco. No entanto, é incrivelmente sensível ao movimento. Esta é uma herança evolutiva dos nossos antepassados. Na verdade, pouco importava a cor do predador que se esgueirava. O essencial era detetar o movimento e fugir. Hoje em dia, essa capacidade ajuda-nos a conduzir e permite-nos detetar ameaças com o canto do olho, mesmo enquanto estamos a ler um livro. O envelhecimento dos olhos é inevitável. Por volta dos 40 anos, quase toda a gente precisa de óculos de leitura, e isto não se deve à fraqueza dos músculos, mas sim à perda de elasticidade do cristalino. Quando somos jovens, o cristalino é macio e flexível, mudando facilmente de forma para focar. Com o passar do tempo, ele endurece, tal como borracha velha, e torna-se muito mais difícil focar em objetos que estão perto. Este fenômeno é conhecido como presbiopia. Os seus olhos são, na verdade, uma extensão do seu cérebro. A retina desenvolve-se a partir do mesmo tecido que o cérebro. Na verdade, é a única parte do sistema nervoso central que pode ser vista do exterior, sem ter que abrir o crânio.
Quando um médico lhe observa os olhos com uma lanterna, ele está literalmente a olhar para o seu cérebro. Analisando o estado dos vasos sanguíneos oculares, é possível diagnosticar diabetes, hipertensão e até mesmo tumores cerebrais em estágios iniciais. E, para terminar, o último facto sobre a carga do nosso processador central. A visão é o processo mais dispendioso para o nosso organismo. Cerca de 40% dos recursos cerebrais são dedicados ao processamento da informação visual. Somos visuais por natureza. Mais de 80% de todas as nossas memórias e conhecimento são adquiridos através dos olhos. Consequentemente, quando fecha os olhos, a atividade cerebral muda de ritmo e o seu cérebro consegue trabalhar com muito mais facilidade. É isto que são os nossos olhos. Não são apenas o espelho da alma, mas sim um complexíssimo instrumento de sobrevivência que levou milhões de anos a evoluir. Vemos o mundo de cabeça para baixo, criamos a nossa própria realidade, temos pontos cegos, e nem sequer nos apercebemos disso. Mas será que tudo isto não nos torna criaturas ainda mais incríveis? Se gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, deixe o seu gosto. Escreva nos comentários qual foi o facto que mais o surpreendeu. Talvez seja o facto de ser um mutante de olhos azuis? Ou o de estar a dormir de olhos abertos enquanto pisca. Subscreva o canal, clique no sino das notificações e até ao próximo vídeo. E não se esqueça, cuide bem da sua visão.